Paz, irmãos. Esse último louvor que a gente cantou, Tua Presença. Aliás, todos os louvores que a gente cantou hoje tem tudo a ver com esse salmo. Mas esse último louvor, eu estava prestando atenção na última estrofe que fala: eu quero estar no deserto. Prefiro estar no deserto, né? É uma escolha. Só para ter o Senhor bem por perto. E eu fiquei pensando ali, Senhor, que todos nós tenhamos cantado isso de todo o coração. Eu prefiro estar no deserto só para ter o Senhor bem por perto. Nós estamos passando por um deserto. Toda essa igreja está passando por um deserto. Não há um dia que eu não penso nela. E eu sei que todos nós. E hoje eu chorei muito à tarde. Muito mesmo. Foi um dia difícil. E eu acho que é por isso que Deus me deu essa palavra. Em 2021, nós estávamos fazendo um culto evangelístico e a Vitória trouxe essa palavra. O Salmo 139. E ela mandou todo o sermão dela para mim. E eu li. E eu não tenho mania de apagar mensagens do celular. Eu não apago. Se um dia travar, vai travar. Mas eu não apago nada que chega para mim. Muito difícil. E as mensagens estão todas lá. E esses dias eu estava olhando o WhatsApp da Neia e eu vendo tudo que a gente conversava. E eu lembro que eu mandei essa mensagem para ela em 2021. Foi bem perto de quando ela recebeu o diagnóstico. E eu mandei para ela. E a gente conversou bastante sobre isso. Amanhã fazem exatamente 19 dias que o Senhor a levou. E amanhã faz exatamente 1 ano que o Senhor levou meu pai. E a morte causa separação. E é por isso que nós odiamos o pecado. Porque se não fosse ele, os nossos entes queridos ainda estariam aqui. Se não fosse o pecado dos nossos pais, a morte não existiria. E não existiria essa separação. E aí esse salmo veio para mim. E eu meditei em tudo que a Vitória escreveu, mas eu coloquei mais coisas sobre ele, que o Senhor Jesus falou no meu coração. E eu queria compartilhar com os irmãos, porque isso foi um bálsamo para mim. Se tem algo, se tem um salmo na Bíblia que eu amo, não que eu desprezo os outros, mas você sempre tem aquele que você tem um quê com ele, é o Salmo 139. Então, se um dia vocês quiserem falar qual é o texto ou qual o salmo da Bíblia que a Neuza mais ama, pode ter certeza, pode falar, é o Salmo 139. Eu, com a ajuda do Espírito Santo, gravei esse salmo na minha memória e no meu coração. E eu sempre falo para mulheres que estão grávidas, que quando você, durante a sua gestação, se você puder falar esse salmo durante toda a sua gestação para o seu bebê ouvir, seria uma dádiva para uma mãe que está gerando um filho. Esse salmo, diz os comentaristas, os estudiosos, que é a coroa de todos os salmos. Porque é nessa oração de Davi que nós vamos entender que a gente prefere estar no deserto, realmente, pelo prazer de ter o Senhor bem por perto. E ele deixa muito claro isso nesse salmo. Porque esse salmo é uma oração. E se tem algo que toca a minha vida e o meu coração, é a oração. A oração é algo para mim que eu fico embasbacada de pensar como
Deus Todo-Poderoso, e a gente vai ver aqui agora, durante a ministração desse salmo, como Deus Todo-Poderoso, que é tudo isso e muito mais, ouve nós, responde a gente. Por que Ele faz isso? Ele não precisava fazer isso, mas Ele ouve e responde a gente, porque é tão rico em misericórdia que a minha mente não consegue alcançar. Por isso a oração é algo para mim incrível. Hoje eu compartilhei no grupo da igreja a resposta das nossas orações. No DIP do ano passado, a gente orou pelo pastor Soré. A gente orou e clamou por ele. Não só nós, mas quantas igrejas espalhadas pelo mundo oraram. E clamaram para o povo daquele país. Que chegaram e prenderam os nossos irmãos, e deslocaram eles, e eles foram espalhados, e o pastor perdeu a igreja, a comunidade, e todo mundo foi espalhado, ele teve que fugir com a família dele, e nós clamamos pela vida dele, e olha a resposta das orações. Deus restaurou uma casa, Deus restaurou a igreja, eles estão reunidos lá em Burkina Faso de novo, clamando e glorificando o nome do Senhor, porque Deus responde orações. E eu acho incrível. E às vezes eu pergunto para Deus: Senhor, eu estou aqui orando, por que o Senhor está me ouvindo? Mas por que o Senhor me responde? Mas por que o Senhor está tão perto? E por que o Senhor cuida dessa forma de mim? Eu não mereço, nós não merecemos isso. Esse cuidado, quem merece? Ninguém. Mas Ele faz. E Ele faz de uma forma incrível. Eu quero reler com os irmãos esse salmo. E a gente vai ver a grandiosidade disso daqui. E eu fico imaginando Davi orando, quando eu leio esse salmo, eu fico imaginando Davi orando. E ele está orando, esse salmo é uma oração. E olha como ele começa. Ele começa falando: Senhor, Tu me sondas e me conhece. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conhece inteiramente, Senhor. Tu me cerca por trás, pela frente, põe Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fazer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que trevas me encobrirão e que a luz se torne noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu pudesse contá-los, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo.
Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afasta-se de mim os assassinos. Porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que oração! Se nós pudéssemos orar assim todos os dias. Que oração! Você sente que ele orou isso do fundo da alma dele. Eu fui pesquisar e descobri que tem um grupo de cientistas, e eu sei que tem pessoas que acham isso, que o valor disso é muito maior. Mas eu vi numa universidade Queen's, no Canadá, que um grupo de cientistas, que eles estavam estudando sobre pensamentos. E tem o Dr. Jordan Popenk, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é bem conceituado, ele é PhD em psicologia. E ele conseguiu saber ele não conseguiu saber o que uma pessoa está pensando, mas eles conseguiram fazer um estudo para saber quantos pensamentos a pessoa pensa por dia. E qual é o momento, por quê? Porque eles conseguiram detectar na mente humana o momento que um pensamento se encerra e começa o outro. Então, com essa pesquisa, eles conseguem detectar quantos pensamentos a mente humana é capaz de pensar por dia. Eu achei baixo o que ele falou, porque eu vi outras pesquisas de pessoas que falam que isso é muito mais alto. Mas ele falou que mais ou menos 6.200 pensamentos passam pela nossa mente por dia. E mesmo assim eu fiquei pensando, 6.200 mais ou menos, né? Todos Deus conhece. Até aqueles que passam numa velocidade relâmpago, que a Bíblia fala que são dardos jogados pelo maligno. Lá em Efésios 6 a Bíblia vai falar isso. Que tem pensamentos que vêm na nossa mente e você fala, meu Deus, eu pensei isso agora, não é possível. Nossa, meu Deus, tem misericórdia de mim. Não tem? Tem coisa que a gente pensa que a gente fala, ai meu Deus, que isso? Sai, pensamento. Isso a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. O diabo fica ao derredor procurando quem ele pode tragar. Então, de repente, ele joga. E você, de súbito, recebe aquele pensamento e você tem que clamar o nome de Jesus e sair daquilo. Porque se você... Ele tenta, né? Se você sustenta aquele pensamento, ele está ganhando uma batalha. Porque aí você começa a massagear o seu ego com aquele pensamento que foi lançado pelo maligno. Então você, detecta que fala, não, eu não pensaria isso. Não é possível que eu estou pensando um negócio desse, meu Deus. E você repreende, enxota o passarinho daí e manda ele embora. Todos esses pensamentos são detectáveis por Deus. Não existe nada que passe na sua mente que Deus não conhece. Você pode viver por anos por uma pessoa, muito tempo ao lado dela. Ela não tem o poder, por mais que ela te conheça, sabe os seus trejeitos, a expressão dos olhos, da sobrancelha, sabe quando você está mentindo, já detecta alguma coisa quando alguma coisa não está certa ali. Ela te conhece bem, mas ela não consegue ler um pensamento que seja seu. Mas existe alguém que está no trono. E ele não está apenas no trono. Ele está em cada um de nós. Que recebemos o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Na hora que chega esse pensamento. Ele sabe. E eu não estou falando que o Espírito Santo lê os pensamentos só dos cristãos, não. Só dos filhos de Deus. Deus conhece o pensamento de toda a humanidade. Toda a humanidade. Então não tem como você achar que pensa alguma coisa, ou eu achar que pensa alguma coisa que ninguém viu. Aquele que não podia ver, esse já viu. Então não tem como escapar dos olhos da onisciência daquele que sabe de tudo.
Então os versos de 1 a 6, Davi ele começa a sua oração. Olha como é que ele começa. Senhor, tu me sondas e me conhece. Davi começa a sua oração afirmando que o Senhor o sonda e por sondar o conhece. E o que é sondar? Percebe que sondar não é apenas ver, olhar. É algo mais profundo. Sondar é quando você examina algo. Lembra quando Jesus fala? Vocês examinam as escrituras porque nelas você tem vida eterna. Ele está afirmando, e é realmente elas que têm a vida eterna. Jesus não diz para ler as escrituras. Ele diz para examinar as escrituras. E por quê? O exame é mais criterioso. O exame é mais profundo. O exame você tira mais riquezas dali. Imagina você num consultório médico. E você está com problema de saúde. O médico te olha e te manda embora. O que ele sabe de você? Nada. Como ele vai saber o que você tem? Ele te apalpa, ele te examina, ele pede alguns exames. Então ele está investigando, ele está fazendo uma investigação, ele está te sondando, ele está te examinando para descobrir aquilo que você tem. É assim que Davi entende que Deus vê os nossos pensamentos. Senhor, tu me sondas. Senhor, tu me examinas. Senhor, tu me investiga. Senhor, tu vai lá no profundo da minha alma e traz para fora. E é por isso que o Senhor me conhece. Você vê como que ele fala? Senhor, tu me sondas e me conhece. Quando você examina algo, aí você vai adquirindo conhecimento daquilo. O médico só vai conhecer a sua doença, te dar um diagnóstico completo se ele te examinar criteriosamente. Aí ele conhece. É assim que Deus faz conosco. Por isso que Ele nos conhece e conhece bem. Aliás, Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Porque às vezes a gente acha que a gente nos conhece bem. E muitas vezes nós ficamos espantados até conosco e fala: Senhor, eu não sabia que eu seria capaz disso. Mas Ele sabia. Ele sabia. Eu acho linda aquela passagem de Abraão, quando ele vai levar Isaac para sacrificar. E aí eu falo: Senhor, por que o Senhor mandou Abraão lá? O Senhor já sabia que ele não ia matar o menino. E Deus fala: mas ele não sabia. Abraão não sabia. Abraão não sabia que ele podia ir tão longe na intimidade que ele tinha com o Deus dele. Deus já conhecia Abraão e sabia de tudo. Mas ele queria mostrar para Abraão a fidelidade que eles tinham um com o outro. Vai e sacrifica o teu filho, o teu único filho. E Abraão foi. Eu fico imaginando quando Abraão desce daquele monte Moriá com o menino vivo. O que passa na cabeça daquele homem? Ai, eu não sabia que eu iria tão longe. Eu não tinha ideia que eu seria mesmo capaz de matar o meu filho. Ele não sabia. Deus conhecia Abraão muito bem. Então é esse tipo de sonda que Davi reconhece que Deus faz com ele. E é por isso que ele conhece. É por isso que Deus conhece. Porque Deus sabe como sondar, como examinar. Então aí ele vai descrevendo. Ele sabe quando você se senta e quando você se levanta. O que ele está falando? Ele sabe de cada movimento seu. Cada movimento. Não tem nada de movimento que você faça que Deus não está ali, olhando para aquilo e sabendo a intenção do coração. E você sabe por que isso é tão sério? Porque eu posso te ver na rua, eu posso te ver em qualquer lugar, eu posso te ver aqui na igreja, eu posso... E eu, quem sou eu? Grande coisa eu te ver, pastor ou qualquer um de nós. E daí? Deus é diferente. Ele conhece cada movimento que nós damos. O porquê das intenções daquilo que fazemos. Sabe? Qual é a intenção daquela visita? Qual foi a intenção daquele conselho? Qual foi a intenção daquele pedido? Qual foi a intenção daquela promessa?
Qual foi a intenção daquele presente? Qual foi a intenção daquela fala ou daquele olhar? O que tinha a intenção por trás disso? Eu não sei, vocês não sabem, mas é isso que Deus sabe. E é por isso que Ele nos conhece muito bem. Porque Ele conhece a intenção atrás de todas as coisas. Tudo. Qual é a intenção de virmos aqui hoje? Qual foi a intenção de preparar essa palavra? Qual foi a intenção de chegar aqui? Está tudo exposto diante dos olhos de Deus. E Davi entende isso, mas Davi exulta com isso. E ele continua dizendo, sabe, quando trabalho, quando descanso, o Senhor percebe todos os meus movimentos. Então quando eu estou descansando, o Senhor vê o meu descanso. E quando eu estou na labuta trabalhando, o Senhor está vendo o meu trabalho. Não tem nada que eu faço que os seus olhos não vê. E Ele está, nada escapa. Tudo que faço, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. O Senhor me conhece de uma forma tão extraordinária que antes de eu falar, olha lá, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conhece inteiramente, Senhor, lógico. Porque se Ele conhece o meu pensamento, Ele conhece a minha palavra muito antes de eu falar ela. Então quando a gente vai falar algo para alguém, Deus já sabe que o que nós vamos falar para a pessoa. Por isso que é tão sério quando a gente se dirige para falar com alguém. Porque todas as nossas palavras serão pesadas numa balança naquele grande dia. Porque Deus conhece a palavra antes de chegar à língua. Sabe qual é isso? O que é isso? O que Ele está falando? Senhor, o Senhor conhece a intenção do meu coração. Quando eu estou preparando para falar com uma pessoa, o Senhor já conhece a intenção e o porquê que eu vou falar e o que vai ser dito e se eu realmente tenho que falar. Joe Stott, eu li no livro dele e aprendi que é uma dica para nós, para a gente não pecar. Todas as vezes, porque nós vivemos, infelizmente ainda, numa natureza pecaminosa. É certo que um dia nós não estaremos mais na presença dessa natureza pecaminosa, porque teremos um corpo glorioso como o de Jesus, mas ainda vivemos na presença, não no poder, mas na presença do pecado. E Ele diz, todas as vezes que você foi impulsionada para falar, e a sua carne tremer, e você tem que ir lá falar algo para a pessoa, não é para você falar, é para você se calar. Se cale. Entra no seu quarto, morde a língua. Fale com aquele que ouve, que já sabe de tudo que está na sua cabeça. Fale para ele, esbraveje com ele, grite, chore, se esperneia na presença de Jesus. Mas não fale nada para aquela pessoa, porque você está nesse estado de ira, ou que você tem que falar, ou que você tem que falar aquilo naquela hora. É um sinal de alerta vermelho piscando. Não fale. Porque é a sua natureza pecaminosa que está querendo se sobressair nessa hora. Mas, todas as vezes que você for falar com alguém e você não quer falar, e a sua natureza pecaminosa te retrai, e você não quer, não vou falar, não posso falar, não quero, não vou. Então é hora de você entrar no seu quarto, orar e falar, Senhor, me dê graça e coragem, porque eu preciso procurar essa pessoa e eu preciso falar. E nisso você está sempre contra a sua natureza pecaminosa. Nunca a favor dela, mas só a favor da voz do Espírito. Porque perceba, todas as vezes que eu quero falar algo de mim, a carne grita. Não é o Espírito Santo, sou eu. E aí não vai dar bom. Mas todas as vezes que eu não quero falar algo de mim, a carne me retrai. Então é o Espírito Santo me impulsionando para falar. E pode pesar na balança. Todas as vezes que eu quero falar algo de mim, não são coisas boas. Depois que a ira passar, você observa o que você ia falar. Não é nada que vinha de Deus, não é nada de bom. Seria algo para magoar alguém. Possivelmente, mas todas as vezes que o Espírito Santo te impulsiona e você não quer, veja o que Ele quer que você fale e veja se vai edificar a vida dessa pessoa e você verá que vai.
Talvez seja um pecado que você tenha que conversar com alguém e você fala, eu não tenho nada a ver. A pessoa vai achar que eu estou me intrometendo na vida dela. Eu não posso, eu não quero. E o Espírito Santo, vai lá. Fala assim, fala com jeitinho. Chama ela para um café, conversa, ore por ela. Ore antes de ir, eu te dou graça. Eu te dou graça para você procurar essa pessoa e falar. Isso vai ser bom. Você precisa falar. É o Espírito Santo te impulsionando para falar. E muitas vezes nós somos covardes. A pessoa vai ficar com raiva, ou vai não sei o quê. Se o Espírito Santo te impulsionou para falar, fale. Fale com amor, mas fale. Não massageie o ego do seu coração. Não queira defender a sua própria carne, a sua aparência, ou o seu status, ou a sua vida. O que mais vale é aquilo que o Espírito Santo está colocando para alcançar aquela vida que às vezes está caindo no buraco por causa do pecado e nós estamos calados. Então, olha que interessante. Mesmo antes da palavra chegar à língua, Deus já conhece. Tu me cerca por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Então agora Davi está olhando para Deus e falando, Senhor, o Senhor é tão sublime, que se eu olho para frente, o Senhor está aqui. Se eu vou para trás, o Senhor está. E se eu olho para cima, a sua mão está sobre mim. Então se é para frente, se é para o lado, se é para trás, se é para cima, não tem para onde eu olho que o Senhor não esteja. O Senhor me protege de todos os lados. Se eu estou andando para frente, o Senhor está lá na minha frente, já aplanando os caminhos para que eu passe. Se eu estou caminhando para trás, o Senhor está ali para que eu não caia, para que eu não vá tão distante, mas para o Senhor me impulsionar para frente. Se eu olho para cima, o Senhor está aqui com a sua mão sobre mim, me protegendo de todo mal. E Davi está regozijando com tanto cuidado. E é isso que eu fiquei pensando nessa palavra. Quanto cuidado de Deus. Senhor, tu me cercas. Ele fala, por trás e pela frente, põe a sua mão sobre mim. E aí ele começa a meditar, falando com Deus e meditando, esmiuçando todo esse cuidado, todo esse amor, toda essa proteção. E ele entra num êxtase tão grande, ele fala, tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado, eu não posso atingir. Olha que lindo isso. Ele está falando, Senhor, é tão grande que eu estou querendo entender o Senhor, eu estou querendo entender o seu cuidado, é muito maior do que a minha mente pode atingir. E por isso que eu fico em êxtase aqui, embasbacado aqui, nessa oração. Porque não tem um lugar que eu vá que o Senhor não esteja ali me protegendo, e me guardando, e me guiando. Que cuidado, que proteção comigo. Alguém que peca contra ti. Alguém que te ofende. Que cuidado. A minha mente não pode imaginar algo tão grande. É muito elevado para mim. E aí eu fiquei pensando. E Deus conhece Davi por inteiro. Seus pensamentos e tudo que ele faz. E Davi não pode conhecer Deus assim. Por que Deus conhece Davi assim, mas Davi não conhece Deus assim? É óbvio. Que Deus é eterno e Davi não é. Existem as coisas finitas, aquelas que têm começo e fim. Existem as coisas infinitas e nós somos infinitos. Temos um começo, mas não temos um fim. Porque mesmo que esse corpo tombe hoje, a minha alma eterna estará com Deus. A minha alma é infinita, porque eterno é só Deus. E existe o eterno, que é só Deus. Então nós fomos criados, nós temos um começo, mas nós não temos um fim. Não existe um fim. Nós ressuscitaremos no último dia, estaremos com Ele para sempre. Agora Deus é eterno. Então por que Deus conhece Davi todo embrulhadinho num pacotinho e tudo por dentro, por fora, o que ele faz e tudo, mas Davi não pode conhecê-lo assim? Porque Davi é aquele que tem fim e Deus não tem fim.
E Moisés entendeu perfeitamente isso quando escreveu o Salmo 90, que diz: de eternidade em eternidade, tu és Deus. E por que isso? E Davi consegue colocar nesse salmo algo de como Deus é. Como Davi sabe disso? Naquilo que Deus se revela. Por que Davi então está tão extasiado a ponto de orar dessa forma e ficar tão surpreendido com aquilo que Deus faz? Porque Davi sabe que ele não pode compreender Deus. É demais para mim. Por quê? Naquilo que a própria Bíblia fala, que Deus se revelou a Davi. E o que Deus fala? Eu sou. Deus diz que o nome dele é esse, eu sou. O que é eu sou? Eu sou é aquele que é. Ele nem era e nem será. Ele é. E para todo sempre ele é. E é por causa disso e de muito mais que Davi conhecia, que Davi fica assim, extasiado com isso. E depois de tudo isso, ele começa a fazer uma análise da vida dele então. Depois de tudo isso, aí eu pergunto para você e para mim, do que é que nós temos medo? Do que é que você tem medo? Eu fico pensando às vezes que o nosso medo entristece Deus. Como eu posso ter medo diante de uma grandeza de um Deus desse? Ele me cerca por trás, pela frente, por cima, vê meus pensamentos, vê meu movimento, vê meu sentar, vê meu levantar, vê meu deitar, vê meu trabalhar, ele está comigo o tempo todo. E por que a gente ainda tem medo? Mas a nossa boca professa que nós confiamos na sua palavra. E a sua palavra está dizendo que Ele nunca deixará a gente sozinho. Nunca estaremos só. Aonde quer que você esteja. Olha o que Ele fala a seguir do 7 ao 12. Agora Ele vai falar assim, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Ele está pensando, será que tem algum lugar na terra que eu possa ficar num lugarzinho, mesmo que seja num cantinho escondido lá, onde Deus não esteja? É uma pergunta retórica, sabe aquelas perguntas que você já sabe a resposta? Para onde eu poderia escapar de Deus? Para onde eu poderia escapar da tua presença? Não tem lugar. Se não tem lugar, por que eu tenho medo? Por que é que eu tenho medo? Se aonde e qualquer lugar que eu esteja, lá está Ele. Do que eu tenho medo? Ele fala, se eu subir aos céus, se eu for para algum lugar bem alto, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, se eu for para um lugar muito abaixo, muito longínquo, muito para baixo, ou mesmo se eu estiver lá na sepultura, também lá estás. Mas se eu olhar para esse mar adiante, eu fico imaginando que talvez Davi está agora com uma visão de um mar imenso na frente dele. E pegar uma embarcação e navegar nesse mar, e navegar, ir embora daqui dessa cidade, e sumir nessa navegação para um lugar bem longínquo, lá nas profundezas do mar, sem fim. Será que eu me esconderei dele? Também lá estás. Lá também a sua mão direita me guiará e me sustentará. Não tem onde ir. Não existe 1 milímetro sequer desse lugar, e de qualquer lugar que exista, que Deus não está. Não tem. E é tão incrível, porque no verso 11, ele diz assim, e aqui eu penso que não seja algo literal, ele diz assim, mesmo que eu digo que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor,
verei que nem as trevas são escuras para ti. Mesmo que tudo seja negridão ao meu redor, mesmo que eu olhe e não vejo nada, mesmo que as lutas parecem que vão me definhar, mesmo parece que eu oro e o céu está de bronze e nada ultrapasse, mesmo que os meus olhos não enxerguem mais nada, mesmo que os meus olhos não vejam uma única faísca de luz, o Senhor está lá no meio da escuridão, porque Ele olha através das trevas. Sabe aquela dor que você sente na alma, e nesses momentos você se pergunta: Senhor, será mesmo que o Senhor está aqui agora? Davi está dizendo assim, Ele está. Eu tive uma experiência em 2015, queria compartilhar aqui. Um dos momentos mais tristes da minha vida, a Neia estava comigo. Eu liguei para ela. Quando eu estava lá na Unicamp, minha filha estava morta dentro do meu ventre. Eu lembrei dela. Foi a primeira pessoa que eu liguei. E o meu mundo ali caiu. De todas as gravidezes que eu perdi, aquela, eu tinha certeza convicta que ia vingar. Eu não sei, eu tinha uma certeza dentro de mim que daquela vez ia dar certo. Talvez é porque eu já estava quase no 7º mês de gestação. Eu lembro que eu estava lá e estava tão normal o dia. O dia estava tão lindo, eu fui para a Unicamp, minha barriga já estava grande. O Rogério estava trabalhando uma obra lá em Pindamonhangaba. E eu fui para lá, e eu fiz os exames, toda semana eu ia. E quando eles não ouviram o coração dela, é uma sensação tão... Eu acho que por mais que eu viva mais 100 anos na Terra, eu jamais esquecerei daquele dia, daquela sensação que eu tive. Eu fiquei meio que anestesiada. Eu não senti o meu corpo, eu não senti o chão que eu pisava. Eu não sentia nada. E eu lembro que veio uma mulher, acho que é da assistente social, aquelas pessoas que cuidam ali. E ela pegou na minha mão e tinha, dentro do CAISM, tem uma capela. Bem dentro, assim, do hospital, tem uma capela. Tem uns bancos, tem uma imagem lá na frente, tem uma cruz, e fica ali aquela capela. E aí eu lembro que ela pegou na minha mão e falou assim: você tem para quem ligar? E eu falei: tenho. Eu fui e liguei lá para a sua casa, para a casa do pastor Edivil. Falei com a Neia. Ela falou: eu estou indo aí agora, Neuza. E aí ela me pegou pela mão quando eu saí do telefone, sentou eu na frente da capela. E eu lembro que a mulher falou assim para mim: você tem alguma crença? Você crê em alguém? Se você crê, agora é a hora de você pedir. E saiu, e eu fiquei sentada na ponta do banco da capela, olhando lá para dentro. E eu meditando nesse texto, eu me lembrei disso. Quando Davi fala da escuridão, da negridão, e a dor não dá para descrever que eu estava sentindo ali, eu falei, pensei comigo, eu não falei, mas eu pensei, Deus sabe os nossos pensamentos. E eu falei assim: será mesmo que o Senhor está sentindo a minha dor agora?
será que o Senhor realmente está vendo a minha dor? E eu nunca na vida vou esquecer disso, irmãos. Eu senti alguém me abraçando por trás. E eu até achei que era a mulher que tinha voltado. A assistente social, achei que ela tinha voltado, ficado com dó de mim e ficado ali. E eu não quis abrir os olhos. E eu senti 2 braços me envolvendo. E eu fiquei ali por uns minutos, sentindo aquele abraço. E depois eu abri os olhos e não vi ninguém. Eu nunca vou me esquecer disso. E essa passagem, é isso que Davi está falando aqui. Mesmo que eu diga que trevas me encobrirão e que a luz se torne escura para mim, todo mundo passa por esse dia. Verei que nem as trevas são escuras para ti, pois para ti as trevas são luz. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Ele estava lá comigo. Eu tenho convicção disso. Ele estava lá. Olha o cuidado dele. Nunca te deixarei, jamais eu vou te abandonar. Mas às vezes as lutas são tão grandes, tão difíceis, que a gente esquece dessas coisas. Na hora da escuridão da alma, e todo mundo vai passar ou já passou por esse lugar de escuridão da alma, de angústia da alma. Parece que foge da mente da gente essas coisas. Mas a gente tem que trazer essas coisas e falar: Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui. E se eu estou passando por isso? Lembra que nós cantamos: onde quer que eu esteja, Senhor, num vale ou em alta montanha. Você pode estar passando por um vale, daqueles que só você e Deus sabe. Ou você pode estar passando num momento lindo, que você está no alto da montanha. Deus está lá. Não importa. Não importa, Deus está lá. Olha que interessante. Verso 13 a 18 diz assim: ele vai continuar agradecendo a oração. E agora ele olha para ele e agradece a Deus pela criação. Até então ele está adorando a Deus numa magnitude de adoração. Agora ele começa a olhar para ele, olhar para a criação e continua a adorá-lo. Tu criaste o íntimo do meu ser e me desceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Davi continua exaltando Deus no seu poder. Entende que além de Deus ter criado a sua imagem e a sua semelhança, Ele também o teceu nos detalhes de todo o seu corpo, quando ainda estava no ventre de sua mãe. Isso aqui dá um tapa na cara de quem é a favor do aborto, né? Ah, por quê? Porque a vida começa na concepção desde quando? Davi está falando assim, ó, desde que ainda era uma matéria informe, no ventre da minha mãe. Ele já tinha uma personalidade. Ele já sabia quem ele era. Ele era uma pessoa. E quem mata um embrião no ventre da mãe é um assassino. E a ira de Deus está. Olha que interessante. Ele agradece a Deus de uma maneira tão rica e tão extraordinária. Quantas vezes nós já olhamos na frente do espelho e agradecemos a Deus? Quantas vezes você olha e fala: Senhor, obrigado porque eu tenho os olhos que veem, ouvidos que capta vários sons, boca que fala, nariz que sente cheiro, boca que sente sabores diversos. Obrigada, Senhor. Obrigada que eu tenho um estômago que Ele tritura os alimentos e gera vida para a minha vida.
Obrigada que eu tenho sangue nas veias que bombeiam para todo o meu corpo. E é por isso que eu estou aqui. Obrigada, Senhor. Davi fica olhando o jeito que ele foi formado no ventre da mãe dele. Como Deus colocou os detalhes. E fica embasbacado com a criação. E ele agradece. É admirável. O Senhor me fez de forma especial. É admirável. Eu fico extasiado com a tua criação. Percebe que quando Deus, lá em Gênesis, que estava criando todas as coisas, e falou, haja luz, haja isso e haja aquilo, e as coisas apareceram pelo poder da tua palavra. Mas Deus nunca disse, haja um homem, haja uma mulher. Você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Todas as outras coisas Ele trouxe com o poder da tua palavra. Mas quando chegou no homem, Ele fez questão de colocar a mão na massa. Ele foi no barro e moldou. Eu imagino que Ele fez isso sem pressa alguma. Ele fez nos detalhes. Cada pedacinho desse corpo Ele moldou. Ele quis desenhar essa pessoa. Olha que amor. Ele podia falar, haja um homem. Apareceu um homem lá, Ele é Deus. Não, Ele não fez isso com a humanidade, com os seres humanos. Ele teceu, Ele desenhou, Ele formou. E depois do boneco pronto, Ele pegou o seu espírito e assoprou nas suas narinas. E ele se tornou um ser vivente. Olha que cuidado, que detalhe. Então, quando a gente trata nós com desprezo, a nossa semelhança, ou quando tudo que a gente faz é reclamar, a gente está, ofendendo o nosso Criador. Você já percebeu que quando você olha uma obra de arte, um quadro, e começa a colocar defeito, quem você está ofendendo? O autor do quadro, o autor daquela obra de arte. Quando você olha na frente do espelho e tudo que você faz é reclamar, você está falando, eu não gostei do jeito que o Senhor me fez. E eu penso que Deus se entristece com isso. Ao contrário de Davi, Davi não faz isso. Davi fala assim, Senhor, suas obras maravilhosas, tu criaste. Tudo fizeste desde o ventre da minha mãe. Eu vejo as suas obras e acho admirável e digo isso. Mais ou menos? Não, ele diz isso com convicção. Ele está admirado da forma que Deus criou ele. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Deus colocou lá no ventre da mãe dele e foi tecendo, e foi fazendo, e foi desenhando. E ele está admirado com a criação de Deus. Os teus olhos viram meu embrião. Ele fala, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Antes de qualquer um deles existir. Deus tem um propósito para cada pessoa. Ninguém vem aqui por acaso. Ele tem um propósito para todas as coisas. A gente fala assim, por que aquela pessoa foi tão jovem? Por que Deus a levou tão jovem? Porque ela cumpriu a sua missão. Ninguém vem nessa terra só para passar por aqui e ir embora. Toda a criação de Deus existe um propósito. O primeiro propósito para a humanidade é glorificar a Deus. Não importa se você crê nele ou não. Você foi criado para glorificá-lo. Para nós é mais fácil, porque nós entendemos e cremos nisso. Mas para as pessoas que não entendem, eles também foram criados para glorificar a Deus. Todo ser humano nasce com um propósito. E o dia que você conclui isso, a sua vida é ceifada. Neuza, mas tem crianças que tipo a minha filha, Laura, 7 meses de gestação. Qual foi o propósito? Ela teve um propósito. Eu não sei qual foi o propósito dela. Talvez foi para me abrir os olhos para tantas coisas. Talvez foi para mostrar para a mãe dela
algo que talvez de outra forma eu não veria. Mas todos temos um propósito. E quando Deus fala, chega, você já fez a sua missão que eu te dei sobre a terra. Vamos embora para casa. A guerra, o soldado que vai para a guerra, ele vai para lutar. Nós estamos numa guerra, sempre estivemos numa guerra. A gente veio para lutar, mas a guerra não é eterna. E quando toca a trombeta e acaba a guerra, o que acontece? Bora para casa. Aqueles que já cumpriram na guerra tudo que eles tinham que fazer, Deus já chamou para casa. Não tem mais nada para você fazer aí. Você já cumpriu o propósito que eu tinha na sua vida. Acabou. E nós devemos agradecer a Deus por isso. Outra coisa interessante que Davi faz, que eu fiquei pensando, né, que a gente deve agradecer. Você já agradeceu a Deus por sentir dor? A gente não pensa nisso, né? Deus, ele é tão maravilhoso quando fez o nosso corpo, quando ele fez a criação, que ele é tão cuidadoso, que ele fez o corpo humano sentir dor. Olha o cuidado de Deus. E às vezes você fala, Neuza, sério mesmo que isso é um cuidado? É. E eu fui pesquisar. Existe uma doença rara, raríssima. O nome dela é neuropatia hereditária sensitiva e autonômica tipo 5. Olha só como é raro, eu nunca tinha ouvido. E eu estava lendo a reportagem de uma jovem de 19 anos de Santa Catarina que ela tem essa doença. E essa doença é bem genética, né? Ela já nasce assim. Ela nasceu assim. E ela conta que a vida dela foi muito difícil, porque a mãe dela, quando os dentinhos da boca dela começou a sair, a mãe dela tinha que enfaixar as mãozinhas, porque ela mordia os dedos. E era um problema, porque essa menina vivia ensanguentada, porque ela mordia toda a língua. Então ela vivia ensanguentada. Você já imaginou você ter que colocar o seu filho para dormir todos os dias e ter que examinar osso por osso do corpo dele para ver se nenhum está quebrado? Sabe por quê? Porque ele não sente dor. Deus nos criou com essa sensibilidade de sentir dor. Imagina uma mãe que está com o forno ligado na cozinha, com o bolo no forno, e vem a criança e fala, não põe a mão aí. Não põe. A mãe sabe que se pôr vai sentir dor. E quando a criança põe, grita, chora, né? Mas ela vai aprender, ela não vai pôr mais. Porque ela doeu, né? Tá vendo? Porque eu avisei para você não pôr. Mas essa criança não sente dor? E a mãe escapou 5 minutos para ir no banheiro. O que ela pode encontrar quando ela voltar? Até a criança morta. E essa menina conta muitos relatos. Ela já quebrou o fêmur quando tinha acho que uns 10 anos. Ela quebrava braço, ela quebrava porque um descuido da mãe dela no parquinho, ela se jogava de qualquer lugar, uma criança, e quebrava. E quando a mãe dela via ela mancando, vinha alguma coisa, o que aconteceu? Eu corria para o hospital, mas a menina não chorava. Porque ela simplesmente não sente dor. Então você percebe que a dor no corpo humano é uma proteção. Porque quando dói, você vê o perigo e se afasta. Deus, ele pensou em tudo. Quantas vezes nós já falamos, Senhor, obrigado porque eu sinto dor. Obrigado porque dói. Você já pensou? As piores doenças no corpo inteiro é aquela que não tem sintoma. É as mais perigosas. Você não sente nada. Então você não sabe que está doente. Graças a Deus, quando o Senhor deixa e permite a gente ter doença, então que dói. Está doendo. Ai, que bom, está doendo. Vamos ver o que é. Né? A dor é um alerta que tem algo de errado e Deus deixou isso para a gente correr e se cuidar. Então, olha que Deus detalhista nós temos. Ele cuida da gente, Ele cerca a gente por trás, pela frente, Ele faz tudo. E por que a gente sente medo? E por que a gente, às vezes, sente pavor de alguma coisa com um cuidado desse? Mas em nenhum lugar, em nenhum outro lugar você teria um Deus que cuidasse de você nesses detalhes incríveis. E no 17 ele fala,
olha o 17, ele faz a mesma coisa do versículo 6, ele está extasiado e com grande êxtase, ele fala assim, ó, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, é tão grande, fica pensando num corpo humano, o Amós, ele ama astros, né, lua, planeta, e ele fica embasbacado quando ele começa a ver e pensar, e é verdade, é tão grande aquilo que o Senhor fez, que o Senhor cria, porque eu fico pensando, meu Deus, de queixo caído, que grandeza, que grandeza. E Davi está assim nessa oração, nessa grandeza ele fala assim, ó, é tão grande que se eu contasse seria mais do que os grãos de areia. Você já percebeu que você não consegue contar um punhado de areia? Vá na praia, pega um punhado de areia e conte se puder. Você não consegue. Davi está falando, Senhor, os teus pensamentos é tão grande que se eu tivesse condição de contá-lo, seria muito mais do que todos os grãos de areia da terra. Mas Senhor, o Senhor quer saber de uma coisa? Mesmo que o Senhor me desse esse poder de contá-los, quando eu terminasse de contar, eu ainda estaria contigo. O Senhor ainda estaria aqui, porque as areias da terra são finitas, mas o Senhor é eterno. Ai, que segurança! Que segurança! Você pode fechar os olhos, que Ele te pega. Isso é uma segurança extraordinária. E aí ele fala dos versos 20. Ele vai falar assim, ó, os versos 19 a 20. Depois de toda essa oração, ele fala da indignação que ele sente por aqueles que não vê nada disso, que não se curvam diante de um Deus que é dessa forma, por aqueles que zombam, por aqueles que criticam, por aqueles que não reverenciam um Deus que tem essa magnitude. E é por isso, Davi aqui não está com uma vingança dele, falando de vingança própria. Davi aqui, ele está como se defendendo o nome de Deus, a causa de Deus, daqueles ímpios arrogantes que acham que são alguma coisa e que não param para analisar e pensar na grandeza daquele que está no trono. É por isso que ele fala do 19, quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afasta-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto que se revoltam contra ti? Eu tenho por eles ódio implacável e considero inimigos meus. Então Davi aqui agora ele se posiciona diante daqueles que não reverenciam aquele que está no trono, Deus que criou todas as coisas. E nós também precisamos nos posicionar. Quantas vezes o mundo lá fora faz chacota do nome de Jesus? Quantas vezes as escolas, os filmes, as séries e tantas as coisas que vê na internet faz chacota do nome de Jesus? E a gente sabe o que a gente faz? A gente curte, a gente ri, e Deus está no trono olhando. E a oração de Davi está falando assim, Senhor, eles não se submetem diante daquele que pode todas as coisas. Eles chacotam com o seu nome e por isso eu os odeio. Eu não odeio o pecador, eu odeio o pecado que eles cometem. Sabe, às vezes lá na sua empresa, alguém chega e faz uma piada suja. E você quer ficar bem na fita, porque a sua imagem vai ficar. Aí você fica na roda daquela conversa suja. E o Espírito Santo ali triste, gritando. Mas você não tem coragem de se posicionar e sair.
Ou você começa a dar sorrisinhos para aquela piada suja que Deus odeia. E você não quer magoar as pessoas, mas está magoando aquele que está no trono, aquele que é o Espírito Santo Consolador, que vive com você, que está ali, que não tem onde você está, que ele não esteja. Mas você não fecha a cara e sai daquela roda. E deixa bem claro para quem trabalha com você, que você não compactua com esse tipo de coisa. Porque o seu Deus não gosta disso. Mas Davi aqui está se posicionando e fala: eu odeio os que fazem isso, Senhor. Considero-os inimigos meus, porque odeio o pecado. Lembra que eu comecei a minha fala dizendo: eu odeio o pecado. Por quê? Porque Deus odeia o pecado. Nós amamos os pecadores, nós vamos lá fora e pregamos o evangelho para eles. E temos que pregar e temos que amar para que Deus abra os olhos dele e salva eles. Mas eu odeio o que eles fazem. Porque são cegos. Esses dias, semana passada, o Rogério foi na cachoeira, lá perto onde eu estou morando, lá na chácara. A gente foi com a Júlia lá. Eu falei: eu vou com vocês. Eles foram pescar, eu falei: eu vou com vocês. Chegando lá, achei tão triste, tão triste. Tinha 2 rapazes e uma moça. E a gente estava procurando um lugar para eles pescar. E aí ele falou assim: vocês vão ficar aí? Porque a gente vai ficar aqui então, normal. Aí ele falou assim: vocês não se incomodam? Por quê? Porque nós vamos fazer um trabalho de umbanda aqui agora. Mas vocês não se incomodam? Eu olhei para eles e falei: não, pode fazer o trabalho de vocês. À vontade. Nós não nos incomodamos. E eu sentei no tronco de uma árvore, o Rogério ficou na frente e eles começaram o trabalho deles aqui do nosso lado. Enquanto eles trabalhavam, eu orava. Olhei para aquela moça e para aqueles 2 rapazes e pedi para Deus: Senhor, que tristeza. Eles não sabem, mas estão oferecendo coisas a demônios, mas eles não sabem. Cegos, tristes e perdidos. E eu fiquei naquele tronco orando e me deu uma dor no coração, uma dó daquelas pessoas, uma tristeza. E fiquei orando ali baixinho em pensamento por eles, falando: Senhor, quão perdidos estão. Mas o Senhor não trabalha sem propósito. Quem sabe eu vim aqui para orar por eles hoje. Alcança essas vidas, rasga o coração deles para que eles te conheçam. E conheça a verdadeira verdade que é o Senhor. E eles ficaram ali, cheios de orixás, cheios de coisa, fazendo lá na água, e cheio de fruta e cortando aquilo, e depois largaram lá. Triste. Isso é triste. Porque são pessoas cegas. E eu falei: odeio isso que eles estão fazendo. Mas amo aqueles que estão fazendo isso, porque eles não sabem. A Bíblia diz que quando você oferece qualquer coisa que não seja para aquele que está no trono, você está oferecendo a demônios. Mas eles não sabem. Isso é triste. E é isso que Davi está falando que ele odeia. Eu odeio a morte, porque a morte traz separação. A morte nos separa de quem nós amamos. O salário do pecado é a morte. A morte só entrou no mundo porque os nossos pais pecaram. E é por isso que eu a odeio. Mas Jesus disse: eu venci. Ele venceu a morte na cruz. E o último inimigo a ser vencido é a morte.
E no último dia, aqueles que estarão no pó da terra ressuscitarão. Que esperança nós temos, que segurança nós temos. E para encerrar, irmãos, vamos ler dos versículos 23 a 24, que diz assim, ó. Davi encerra a sua oração dizendo assim, ó. Sonda-me, Senhor, sonda-me. Você vê que ele encerra a oração como ele começou? Sonda-me, Senhor, examina-me, Senhor, esquadrinha-me, Senhor. Investiga-me, Senhor, me vira do avesso, Senhor. Vai lá no fundo do meu coração e traz para fora aquilo que está sangrando o seu coração. Aquele pecado que está sangrando o seu coração e que ainda está aqui. Sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor. Ó Deus, e conhece o meu coração. Vasculha tudo que tem lá. E se tiver alguma coisa lá, Senhor, traz para fora, para a luz, para que eu me arrependa e saia dessas práticas. Porque não tem como esconder isso de ti. Mas às vezes nem eu sei que eu estou te entristecendo tanto. Eu admiro a minha avó. A minha avó tinha uma oração que ela falava assim, ó: Senhor, perdoa os meus pecados, todos que eu me lembro aqui, mas se há algum que eu não estou me lembrando, perdoa-me também. Ela orava assim. Muitas vezes nós estamos diante da presença do pecado, e muitas vezes nós fazemos uma coisa e nós pecamos contra Deus e passou despercebido e ficou lá, e nós não tratamos daquilo, está lá. E Davi tinha consciência disso. E vida que segue. A gente põe a vida no piloto automático e vai, e a gente deixou aquilo lá sem tratar. E Davi tinha consciência, e ele fala: sonda-me, Senhor, sonda-me, sonda-me. E depois que o Senhor sonda, prova-me. Olha que oração. Quem pede para Deus, prova-me, Senhor? Sabe o que é isso aqui? É aquela ideia do cadinho, do metal que é colocado dentro do cadinho e colocado no fogo, com ourives. Ele pega o cadinho, põe o metal e põe aquilo no fogo, e aquilo derrete as impurezas do metal. E o metal sai puro, reluzente, brilhante, útil. É isso que ele está falando. Prova-me, Senhor. Tira tudo que não pertence, tira tudo que atrapalha, tira tudo que está enroscando a nossa convivência, tira tudo que está fazendo o Senhor ficar entristecido. Tira do meu coração, Senhor. Sonda-me, prova-me, Senhor, prova-me, Senhor. Tira do meu coração aquilo que te entristece. O Senhor conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. E se ofende, Senhor, se estiver ofendendo alguma coisa na minha conduta, eu prefiro estar no deserto. Eu prefiro estar no deserto, mas ter o Senhor por perto. Se tiver alguma coisa na minha conduta te ofendendo, arranca pela raiz. Mas isso vai te machucar. Eu prefiro estar no deserto, mas ter o Senhor por perto. Se tiver qualquer coisa aqui dentro que está te entristecendo, arranca de mim. Mesmo que vá doer demais, eu vou sofrer demais, mas eu prefiro continuar com o Senhor por perto. Isso eu sei que é melhor para mim. Isso eu sei. E depois que Davi pede isso, e eu admiro a oração dele, ele fala: depois disso, Senhor, guia-me, dirige-me pelo caminho da eternidade, porque eu não posso andar sozinho. Dirige-me, ó Deus, dirige-me, não me deixa sair desse caminho. Nós vamos andar por toda a eternidade juntos. Mas antes disso, sonda-me, limpa-me e depois guia-me. Irmãos, eu queria encorajar você e eu orar assim. Eu sei
que não é uma oração fácil de fazer. Porque se você fizer isso de todo o coração, sinceramente eu não sei onde nós poderíamos estar amanhã. Às vezes nós temos medo de orar de algumas formas, porque Deus responde orações. Mas Davi não teve esse medo. Davi orou dessa forma. E foi chamado homem segundo o coração de Deus. E teve uma vida de intimidade extraordinária com Deus. Se você sentir no coração de orar assim essa noite, fala: Senhor, eu nem sei se eu vou estar aqui amanhã, essa semana que vem. Eu não sei o que pode acontecer comigo. Mas, sabendo que o Senhor vai estar por perto, tira de mim tudo que estiver atrapalhando. Nós cantamos hoje: tudo entregarei nas tuas mãos. Nós não podemos mentir para Deus. Nós cantamos isso hoje. Tira de mim, Senhor, o que me atrapalha a estar mais perto do Senhor. E pode ter certeza, se você fizer essa oração de coração, Ele vai tirar. Mas pode ser que essas podas irão doer. Irão doer demais. Mas se for necessário, vai ser a melhor e maior dor que Ele vai permitir que você sinta. Que vai te colocar numa intimidade profunda com Ele. Vai tirar de você aquilo que está te atrapalhando de servir Ele. Muito, muito melhor. Amém? Que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoa em todo o bem e opera a nós o que Ele é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esta palavra. Senhor, sonda os nossos corações, veja as nossas inquietações, tira de nós aquilo que não te pertence, sustenta a nossa vida, Senhor, diante do seu altar. Obrigada por tudo que o Senhor já fez, obrigada pela dor, obrigada, Senhor. Sabemos que a dor é aquela que nos leva mais para perto de Ti. Sabemos que o Senhor está chorando conosco, porque o Senhor cuida de nós de uma maneira que nós nem conseguimos entender. Eu quero te agradecer por tudo. Eu quero te agradecer pelas pessoas que o Senhor nos permitiu passar pelas nossas vidas e pelos nossos caminhos. Aquelas que o Senhor já levou e aquelas que ainda estão aqui. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida diante do seu altar. Quero te agradecer por cada palavra, por cada pensamento, por cada cuidado que o Senhor vê. Quero te agradecer, Senhor, por cuidar de nós dessa forma. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.